e share screen. Bom, então, bom dia a todos e bem-vindos à 10ª sessão de discussão do curso. Já são 10, já 10 semanas que a gente está aqui discutindo. Hoje também temos várias perguntas para responder, mas eu gostaria, no final da aula, também de usar um tempinho para conversar com vocês sobre como vai funcionar a prova do curso, ok? Estamos no ponto que temos que fixar de vez como é que vai ser, ok? Então, lá no final da aula, a gente vai discutir sobre isso também. Então, vamos começar primeiro respondendo as perguntas. Mas antes de fazer isso, então, deixa só dizer para vocês que finalmente acabei as outras aulas que eu estava dando na quinta-feira. Então, começando com semana que vem, a gente vai voltar com a nossa sessão de discussão na quinta-feira, ok? Eu vou pôr essa mensagem também no website, mas lembre-se, então, semana que vem, não vamos mais conversar na terça-feira, mas vamos voltar para quinta-feira. Vamos agora começar com as perguntas. Então, a primeira pergunta é uma pergunta que, em parte é sobre o problema 6.3, em parte é sobre a construção CCWZ. Então, a construção CCWZ é uma construção, é a formalização da construção de teoria quiral que eu não mostrei nas aulas vídeos. Tem nas notas de aula, mas não tem nas aulas vídeos, ok? E de fato ela é mais complicada. Okay? Então, como tem várias pessoas, pelo menos 2 ou 3, que me enviaram dúvidas sobre essa parte, o que eu vou fazer é gravar um vídeo. Okay? Então, vou gravar um vídeo adicional. Esse vídeo não vai entrar no programa do curso, ok? É só para aqueles que têm curiosidade sobre o CCWZ. Então, quem não tiver curiosidade, não tem problema nenhum. Não é que tem que assistir ao vídeo para conseguir fazer os exercícios, ok? Mas a única coisa que eu vou pedir para vocês, pessoal, é ter um pouquinho de paciência, porque eu essa semana ainda estou dando aula todos os dias, então eu acredito que semana que vem vou conseguir preparar a aula sobre CCWZ e gravá-la e pô-la online, mas não essa semana, ok? Então a única coisa que eu vou pedir para vocês é tenha um pouquinho de paciência que eu vou chegar a gravar também essa aula. E aí, depois, uma vez que eu for gravar a aula, quem tiver curiosidade, quem tiver dúvidas, a gente pode discutir, ok? Eu vou tentar já na gravação da aula, vou tentar dar uma resposta às perguntas que eu recebi até agora, beleza? Então, aguarde um pouquinho que a aula vai chegar. Outro ponto. Então, esse aqui é sobre o problema 6.4. Então, o problema 6.4 é um problema é aquele problema no qual eu peço para vocês calcularem a massa dos mesons pseudoescalares, ok? E, justamente, tem um aspecto que eu, de propósito, não falei para vocês e que está sendo levantado nessa pergunta, ok? Que é o seguinte, então, o pion zero e o eta são autoestados de massa? Essa é a pergunta. Porque na conta que o Nicolas fez, aparece que não são. Okay? Tem um mixing de massa que é pequeno, mas tem um mixing de massa. Então, a resposta é sim, exatamente. Então, tem que tomar cuidado, porque o que a gente chama de pi zero e de eta tem dois significados diferentes, apesar que a gente dá o mesmo nome e o mesmo símbolo. Tem o pi zero e o eta que aparecem na Lagrangiana, e objetos diferentes são o pi zero e o eta estados físicos. Okay? Então, como justamente você está obtendo aqui, Nicolas, na matriz de massa tem um pequeno mixing. Okay? Tem um pequeno, ou seja, quando vocês escrevem a matriz 2x2 de massa na base π zero e eta, não é essa matriz de massa não sai diagonal, mas tem uma pequena contribuição fora da diagonal, que quer dizer que vocês deveriam diagonalizar aquela matriz de massa para obter os estados físicos. Agora, felizmente, uma vez que vocês olham quanto vale esse mixing e colocam os números, okay? Por exemplo, pegando os valores do PDG, você descobre que esse mixing é, de verdade, muito, muito pequeno. Okay? Então, em primeira aproximação, o que a gente pode fazer é desconsiderar esse mixing e dizer que o que a gente está chamando de pi zero de eta na Lagrangiana
são também equivalentes ao π0 eta estados de massa. Okay? Realmente isso é uma primeira aproximação, porque fazendo as coisas direitinho, vocês deveriam diagonalizar a matriz de massa, mas de qualquer forma aí vocês descobririam que a componente, a percentagem do outro estado, que, por exemplo, a percentagem de eta, do eta da Lagrangiana, no π0, estado físico, é muito pequena, e vice-versa, ok? Então, em primeira aproximação, a gente desconsidera essa diferença e chama diretamente de π0 de eta os estados, os campos que estão aparecendo na Lagrangiana. Apesar deles não serem de verdade os estados de massas, ok? Então, tem esse pequeno... a gente abusa um pouquinho da nossa linguagem quando a gente está chamando de π0 e de eta o que os estados da Lagrangiana. Mas é um abuso pequeno, porque ao final a aproximação é boa, tá bom? Não sei se isso esclareceu ou não a dúvida. Não estou vendo o Nicolas aqui. Então, bom, vamos supor que ele esteja satisfeito na ausência. E o outro pessoal que está aqui presente entendeu o ponto ou não? Tá Sim, claro? ficou claro, professor. Ficou claro? Ok. Todo mundo? Ok, beleza. Então, isso aqui também vamos arquivar. Agora, outro pepino que eu reparei, que eu escrevi uma coisa muito confusa nas notas, é o problema 7.1, que várias pessoas me escreveram que não estão entendendo o que tem que fazer no problema 7.1. E, de fato, eu fui reler como eu formulei o problema 7.1 e eu não consegui reconstruir o que eu estava querendo que vocês fizessem. Ok? Então, dada a situação, eu vou modificar esse problema 7.1. Agora eu vou ver se mudar para outra coisa ou tirar completamente. Mas, de novo, vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência. Por enquanto, ignorem completamente esse problema. Tá? Semana que vem, quando eu tiver tido um pouco de tempo, vou voltar e vou explicar para vocês ou a nova versão do problema e dar algumas dicas de como resolver, ou vou dizer para vocês, caso eu resolva eliminar completamente esse problema. Tá? Porque o problema 7.1 era sobre calcular a distribuição angular dos estados carregados no decaimento do μ1, com várias estruturas de Dirac na teoria de Fermi. Porém, de fato, não expliquei para vocês como fazer isso. Então, eu vou tentar ou escrever um problema no qual guio vocês ou diretamente tirar, ok? Não é tão importante, afinal, para o que vem depois. Beleza? Então, por enquanto, ignorem completamente esse problema e semana que vem eu vou dizer para vocês o que fazer, ok? Bom, então, agora vamos para mais uma pergunta, dessa vez sobre a simetria de vácuo e espontâneo symmetry break. Okay? Então, a pergunta tem dois pedaços. Então, vou ler para vocês e depois vou responder. Não entendo como fazer afirmações a respeito das simetrias do vácuo da teoria estudando o valor esperado de um escalar como Q barra left, Q right. Também me confunde como um operador espinorial ou vetorial adquirir um VEV quebra invariância de Lorentz. Então, eu vou começar a responder com a segunda parte e depois vou responder a primeira parte. Então, por que eu afirmei que se um espinor ou um vetor, o outro campo que está descrevendo uma partícula que carrega spin, pega um VEV, a gente está quebrando invariância de Lorentz. Então, a coisa aqui, o que acontece é a coisa seguinte. Quando eu estou dizendo que esse VEV é diferente de zero, eu estou dizendo que eu pego o meu campo quântico, ok? Vamos considerar um campo quântico genérico, pode ser um escalar, pode ser um vetor, pode ser um spinor, ou spin 3 meios, o que vocês quiserem, e estou calculando esse elemento de matriz entre dois estados de vácuo. Okay? Então, vamos agora supor que esse psi tenha uma regra de transformação não trivial. Ok? Então, o que eu quero dizer? Vamos pegar esse campo e vamos aplicar uma transformação de Lorentz. Então, no caso escalar, a gente sabe que aplicando uma transformação de Lorentz no escalar, nada muda, porque, por definição, um campo escalar é justamente aquele campo que é igual, é medido exatamente igual, independentemente do referencial no qual vocês fazem a medida. Para os campos que, ao contrário, estão carregando spin, a gente sabe que aplicar uma transformação de Lorentz muda meu campo. Okay? Por isso é um dos jeitos de dizer que o campo está carregando spin. Por exemplo, um spinor num certo referencial é visto diferente de um spinor, do mesmo spinor medido em um referencial diferente.
E para capturar essa diferença, o que vocês têm que fazer é aplicar uma transformação de Lorentz nesse campo espinorial. Mesma coisa com o vetor. O vetor AMI, num certo referencial 0, vai aparecer como o vetor lambda mini ANI no referencial linha, uma vez que eu estou conectando o referencial 0 com o referencial linha usando a transformação de Lorentz lambda. Okay? Então, dito isso, vamos voltar para nosso valor de expectação, para o VEV, e vamos agora aplicar uma transformação de Lorentz. Se o campo aqui, que está pegando o VEV, tem spin diferente de 0, ou seja, tem uma regra de transformação não trivial quando a gente for aplicar uma transformação de Lorentz, isso significa que o VEV também está transformado. Okay? Então, S, que aqui está representando uma genérica transformação de Lorentz, aplicado ao VEV desse campo, vai ser diferente de 0. Ok? O que isso significa? Isso significa, de acordo com as definições que a gente deu, que a simetria de Lorentz, o grupo de Lorentz, é quebrado espontaneamente por esse VEV. Okay? Mas o que significa fisicamente que a simetria de Lorentz é quebrada? Bom, isso significa que os estados físicos não estão vendo a simetria de Lorentz. Vocês lembram que uma simetria ser espontaneamente quebrada significa que a teoria é invariante por essa simetria, mas o estado de vácuo e, por consequência, os estados físicos não são invariantes. Então, eles não sabem da existência dessa simetria. Então, o que essa conclusão da regra de transformação diferente de 0, ou seja, que tem quebra espontânea de simetria de Lorentz, está nos dizendo, é que simetria de Lorentz não deveria ser realizada nos estados físicos. Ou seja, não todos os referenciais são equivalentes nessa teoria. E isso é uma coisa muito ruim. É muito ruim porque a gente experimentalmente observa que as regras de transformações corretas para mudar entre referenciais, no caso relativístico, é justamente usando essas transformações de Lorentz. Okay? Então, isso aqui está contradizendo nossos resultados experimentais. Isso não significa que não seja uma possibilidade, claramente é uma possibilidade. Essa possibilidade foi explorada, okay? Então, existem na literatura teorias no qual há invariância de Lorentz quebrada espontaneamente, e também foi explorada experimentalmente, ou seja, o pessoal foi fazendo experimentos para procurar essas pequenas quebras da simetria de Lorentz. Até agora, nada foi achado. Okay? Então, por enquanto, a gente pode concluir que, de verdade, a simetria de Lorentz é uma boa simetria da natureza, dos estados físicos da natureza, quero dizer. Okay? Então, isso nos força a desconsiderar casos nos quais essa simetria de Lorentz é espontaneamente quebrada. Então, campos que carregam spin diferente de 0 não podem pegar VEV. A única exceção que sobra são justamente os campos escalares. Campos escalares não vão ter esse problema porque essa matriz S é igual à identidade. Então, como eles aparecem exatamente iguais em todos os referenciais, a única coisa que está mudando é a dependência do ponto do espaço-tempo. Ok? Mas a forma em si do campo escalar é exatamente a mesma. Ele não muda por transformação de Lorentz. Então, ele aparece exatamente igual em todos os referenciais inerciais. E isso é o único caso no qual a gente pode admitir um VEV diferente de 0. Ok? Tudo bem até agora? Tem alguma dúvida sobre esse ponto? Professor, isso significa que o único campo que pode sofrer essa quebra de simetria é o campo escalar. Exatamente. Não há Por outra isso que o opção. Higgs é um campo escalar. Por isso que o X é um campo escalar. Justamente. Certo. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Maravilha. Então, vamos responder a primeira parte agora dessa pergunta. A primeira parte é por que a gente está fazendo afirmações a respeito das simetrias do vácuo estudando o valor esperado do escalar. Ok? Então, essa parte eu estava tentando evitar de dar para vocês, para não entrar em muitos detalhes, mas como tem esse tipo de perguntas, eu vou dar agora um pouquinho mais de detalhes para vocês sobre como funciona Spontaneous Symmetry Breaking com uma perspectiva um pouquinho mais formal, ok? Mas, em particular, vou dizer para vocês por que a gente conecta as simetrias do vácuo com os valores de expectação. Então, para ver isso, vamos voltar naquelas primeiras aulas do curso, nas quais a gente estava discutindo as transformações de simetria de campos.
ok? Então, vamos agora pegar um campo, ok? Digamos que é um campo escalar, como a gente acabou de concluir que outro tipo de campo não pode pegar VEV, podemos restringir um campo escalar, e vamos lembrar como é que funciona a variação desse campo quando eu aplico uma transformação de simetria. E se vocês forem lembrar, em nível infinitesimal, o que a gente descubra é que esse comutador da carga associada à simetria com o campo, que eu estou chamando de φ0, a menos de um fator i, é igual à variação daquele campo. Ok? Então, isso aqui é a formulação, a primeira formulação da simetria na teoria quântica. Vocês lembram que isso é válido para qualquer tipo de operador, e como nossos campos quânticos são operadores, tem que ser válido também para os campos quânticos. Ok? Agora, a coisa que é fundamental reparar nessa equação é que essa variação de um campo é um campo, ok? Você lembra que esse aqui, esse delta φ0, é o que a gente obtém escrevendo o campo transformado como φ0 mais delta φ0. Então, esse campo transformado é um campo. E o campo tem que ser a soma de dois campos escalares. Um φ0 e outro é delta φ0. Então, a observação crucial aqui é que esse delta φ0, que a gente está escrevendo como uma variação de um campo, é ele mesmo um campo. Okay? Então, vamos dar um nome um pouquinho diferente. Vamos chamar esse lado esquerdo de φ de x, em vez de chamá-lo de delta φ0 de x. Okay? É só uma questão de dar nome diferente. Mas agora vocês vão ver que a gente vai ver o que acontece com o valor de expectação no vácuo desse escalar. Okay? Então, o que a gente... perdão. Então, o que a gente está dizendo é que esse comutador aqui, a menos de um fator i, é igual a um outro campo escalar. Ok? Então, vamos agora considerar o elemento de matriz entre dois estados de vácuo dos dois lados dessa expressão. Ok? Então, eu vou aplicar esse elemento de matriz na esquerda e na direita. Então, quando eu faço isso e abro esse comutador, eu vou obter essa expressão aqui. Então, o lado esquerdo é justamente o que a gente chama de VEV. É o valor de expectação no vácuo desse campo escalar. O lado direito é o valor de expectação do vácuo, no vácuo dessa combinação aqui. É uma combinação que contém o campo inicial e a carga. Ok? A carga associada à simetria que eu estou estudando. E daqui vocês veem imediatamente que tem duas possibilidades. E apenas duas possibilidades. Ou a carga aplicada no vácuo é igual a zero, de modo que esse termo aqui aplicado aqui dá zero, esse termo aqui aplicado aqui dá zero, o lado direito é igual a zero, e isso implica que o VEV tem que ser igual a zero. Ok? Então, isso está me dizendo que quando o VEV do meu campo escalar é igual a zero, isso é equivalente a afirmar que o vácuo é invariante para a ação da carga que eu estou estudando. Okay? Então, a carga aplicada no estado de vácuo tem que dar zero. Ao contrário, se a ação da carga nesse vácuo for diferente de zero por alguma razão, por exemplo, no caso de quebra espontânea da simetria, vocês veem que esse lado direito acaba sendo diferente de zero, e isso implica que o lado esquerdo também tem que ser diferente de zero. Mas o lado esquerdo é nosso VEV. Então, o que isso está dizendo é que qualquer carga de qual a gente esteja falando, aplicada no vácuo diferente de zero, é equivalente a afirmar que o VEV de um campo escalar é diferente de zero. Então, é por essa razão que a gente olha aos VEVs dos campos escalares, porque usando esse raciocínio aqui, a gente vê que são esses os objetos que nos dão informações sobre as simetrias do estado de vácuo. Ok? Então, não são outros objetos, são justamente esses campos escalares. E a razão atrás disso é nada mais e nada menos o fato que a carga que age no vácuo está me dizendo, está me forçando a selecionar esses valores de expectação igual a zero, no caso de vácuo invariante, ou diferente de zero, no caso de vácuo não invariante. Okay? Então, é por isso que a gente olha esses objetos aqui. Agora, outra pergunta que eu recebi, que não escrevi aqui, porque estava simplesmente querendo comentar, é que desse tipo de raciocínio e do que eu mostrei, da demonstração, da prova do teorema de Goston que eu mostrei nas notas e nas aulas de vídeo, não fica claro porque o teorema de Goston deveria ser válido para operadores de tipo Kubara left que right. Okay?
Porque a prova que a gente viu desse teorema de Goston é uma prova olhando ao potencial de um campo escalar, a minimização e ver quando que o estado de vácuo, ou seja, o mínimo daquele potencial, é invariante ou não para uma transformação. Aqui eu não tenho nenhum potencial escalar. A gente viu, a gente já comentou que essa quebra de simetria é uma quebra não perturbativa, então eu não posso usar um potencial para descrever, ok? Então, por que eu afirmei e continuo afirmando que eu posso usar o teorema, posso aplicar o teorema de Goston a esse tipo de operadores? Porque, na verdade, existe também uma prova não perturbativa do teorema de Goston, ok? É um pouquinho mais complicada do que a gente viu. Essa prova não perturbativa não usa o potencial, usa justamente esse tipo... Está sendo complicado, né? Esse tipo... Sério. Vou conseguir, pessoal, só um minutinho. Esse tipo de elementos de matriz, ok? Então, para aqueles de vocês que estão interessados, vocês podem ver a demonstração no segundo livro de Quantum Field Theory do Weinberg, ok? Porém, é mais complicado, tá? Então, por isso que eu não quis mostrar para vocês. É um pouquinho mais técnico. A conclusão é exatamente a mesma. O que essa prova mostra para a gente é que não é necessário olhar o potencial, é suficiente olhar a esse tipo de objetos e a gente acaba tendo exatamente o mesmo tipo de informação que a gente obteve olhando o potencial, tá? Então, que o número de Nabu-Gostomboso da teoria é igual ao número de geradores da simetria quebrados, ou seja, para os quais uma ação no vácuo não deixa o vácuo invariante. Tudo bem? Então, lembre-se que eu não estou mostrando a história completa para vocês nessas aulas, tá? É muito mais técnico, é muito mais complicado. Mas tenha ciência que, ao final, as afirmações que eu fiz são devido ao fato que existe uma demonstração, uma prova não perturbativa também do teorema de Goston, que não precisa do potencial para ser válido. Ok? Tem alguma dúvida sobre isso? Professor, eu não entendi Sim. direito. Qual que é a diferença entre uma quebra perturbativa e uma não perturbativa? Uma quebra perturbativa é uma quebra no qual você pode usar o potencial, ou seja, sua teoria tem parâmetros pequenos e você pode aplicar a teoria de perturbação, então pode expandir aquela série de Dyson, como a gente viu. Quando seus parâmetros ficam grandes, como é o caso da QCD nas baixas energias, aquela expansão perturbativa não tem nenhum significado, porque você está expandindo num parâmetro que é grande. Então, já não sabemos se a série converge por parâmetros pequenos, com certeza aquela série não vai convergir por parâmetros grandes. Então, nesse caso, a quebra é não perturbativa. O caso mais geral, então, é o não perturbativo. Que variaria para qualquer parâmetro. Exatamente. Se você consegue descrever o caso não perturbativo, aí você sabe que automaticamente aquela prova vai ser válida também para parâmetros perturbativos. Então, mais geral. Esse caso é específico para QCD, esse problema. Esse problema é específico para QCD, exatamente. No caso do bóson de Higgs, a gente tem um potencial, tudo é perturbativo, todos os parâmetros são suficientemente pequenos para expandir a série de Dyson e não tem nenhum desses problemas. A prova que eu mostrei para vocês é válida. No caso da QCD, não. Porém, isso é verdade. Mais alguma questão? Eu tenho. Relacionado com uma pergunta que eu mandei para o senhor no começo do semestre, quando eu o senhor estava fazendo a prova de que a carga de uma partícula tem que ser menos a carga da antipartícula. Certo, certo. E no caso, o senhor usou que o Q atuando no vácuo daria zero para fazer aquela demonstração. E eu perguntei o que acontece quando não dá zero. A gente não tem uma simetria entre partícula e antipartícula? Não tem. Não tem porque, na verdade, quando esse Q aplicado no vácuo é diferente de zero, o mundo físico, ou seja, as partículas que eu vou construir aplicando operadores de criação a esse vácuo, não tem nenhuma noção que aquela simetria está existindo. Okay? Não tem realização no mundo físico daquela simetria. Quando Q aplicado no vácuo é diferente de zero,
significa que aquela simetria não é realizada no mundo físico. Então, eu não posso ter uma partícula ou antipartícula por uma simetria que não existe no mundo físico. Partícula e antipartícula se referem a estado de cargas opostas, mas para simetrias que existem. Então, a gente cai nesse primeiro caso no qual a carga aplicada no vácuo é igual a zero. Não sei se isso esclareceu, Marcelo. Sim, esclareceu. A coisa que vocês têm sempre que lembrar é que para a gente observar no mundo físico uma simetria, essa simetria tem que ser realizada em nível de vácuo. Então, a gente vai nesse primeiro caso aqui. Simetrias cuja ação não dá zero, uma vez que vocês aplicam no vácuo, a gente nem chama de simetria. Isso aqui é uma operadora que no vácuo dá zero. Mas se vocês forem pensar na definição de simetria que a gente tem na cabeça, bom, tem várias definições de simetria, certo? Na mecânica quântica, a gente chama de simetrias invariância do Hamiltoniano. Mas agora eu vou tentar procurar simetrias no mundo físico. Simetrias no mundo físico eu tenho que procurar em nível de partículas. Então, eu tenho que aplicar transformações a estados de partículas. E quando eu aplico essas transformações nos estados de partículas, no fundo, eu acabo tendo que aplicar essas transformações no estado de vácuo, porque estado de partículas são simplesmente uma certa série, um certo número de operadores de criação aplicados a esse estado aqui. Então, é esse estado aqui que está me dizendo se uma simetria existe ou não na natureza. Ok? E se essa simetria não é uma simetria do vácuo, eu não meço aquela simetria na natureza. Os estados não sabem absolutamente nada daquela simetria. Então, eu falo que aquela é uma simetria quebrada, eu sei que... Então, os termos que a gente usa, às vezes, são complicados. Porque o que significa uma simetria quebrada? Não é uma simetria que eu consigo observar experimentalmente, ok? Não é uma simetria que é válida nos estados físicos. É uma simetria que existe só no nível da minha descrição daquela teoria, ou seja, em nível de lagrangiana ou de hamiltoniana. Tá? Então, é um pouco... Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Infelizmente, os termos que a gente usa não são particularmente claros. Mas quando eu falo de simetria quebrada, porque como no caso da simetria quebrada das interações fracas ou eletrofracas, eu estou dizendo, o que eu estou dizendo no fundo é que eu não vou ver aquela simetria no mundo físico. Aquela é uma simetria que aparece só em nível de Lagrangiano. Ok? Então, agora a pergunta que vocês podem ter é, bom, tudo bem, mas espera um momentinho. Então, eu tenho uma simetria da Lagrangiana. Não tenho essas mesmas simetrias nos estados físicos. Então, como é que eu posso ter certeza que essa simetria existia em nível de Lagrangiana? Porque tudo o que eu estou medindo são estados físicos, eu não meço a Lagrangiana, certo? O que acontece nesses casos é que a quebra espontânea de simetria introduz correlações entre observáveis diferentes. Por exemplo, a gente viu que todos os acoplamentos do Higgs são proporcionais às massas das partículas. Isso é uma manifestação da quebra espontânea da simetria. Se não existisse a quebra espontânea da simetria, esses acoplamentos do Higgs poderiam ser arbitrários. No caso de quebra espontânea da simetria, não são arbitrários, mas são fixados a serem todos proporcionais às massas das partículas com as quais o bóson de Higgs está se acoplando. Ou, de outra forma, outra manifestação da simetria, da quebra espontânea da simetria, é que o acoplamento trilinear e o acoplamento quadrilinear do Higgs são correlacionados. Depende dos mesmos parâmetros. Então, no momento, no futuro, no qual a gente tiver condições de medir esses acoplamentos, a gente ainda não chegou lá experimentalmente, ok? Ainda não temos precisão o suficiente. Mas no momento, no futuro, no qual isso for possível, a gente deveria medir uma correlação entre os dois tipos de acoplamentos. Okay? E isso seria mais uma prova que existe essa quebra espontânea da simetria. Então, o que a ideia da quebra espontânea da simetria nos força a fazer não é procurar a simetria nos estados físicos, mas é procurar por correlações entre observáveis diferentes. E isso é a manifestação física da quebra espontânea da simetria. Okay? Acho que vai ficar provavelmente um pouquinho mais claro uma vez que todo mundo tiver assistido a todas as aulas do bóson de Higgs. Okay? Aí acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Eu sei que estamos no final do semestre, então as disciplinas estão batendo, é complicado assistir todas as aulas, mas
vocês vão ver que deveria ficar um pouquinho mais claro. Se não for ficar, perguntem claramente. Tipo, a questão, então, é a seguinte, eu quero saber, eu tenho um campo quântico, eu quero saber as simetrias desse campo, eu tenho que olhar ele no vácuo. Isso vai me dar as simetrias da Lagrangiana, mas não necessariamente. Não, não, não. Simetria de Lagrangiana são uma coisa. Simetrias do vácuo são outra. Okay. Simetria da Lagrangiana, você simplesmente pega a sua expressão da Lagrangiana, então você tem que ter uma teoria e você determina. Você começa a transformar os campos até chegar nas invariâncias. Para determinar as simetrias do vácuo, você necessariamente tem que olhar para os experimentos. Então, os experimentos... Mas a simetria do campo é dada pela simetria do vácuo. O vácuo vai determinar toda a simetria do campo. Vai não determinar toda, mas algumas. a simetria física do campo. Exatamente. Mas uma simetria da Lagrangiana não necessariamente reflete numa simetria física. Essa que é a questão. Exatamente. Essa é a questão. Não necessariamente implica uma simetria física. No caso da de Lorentz e no caso daquelas simetria dos grupos também, mas nem sempre acontece, né? Exatamente. Dá um exemplo de uma simetria da Lagrangiana que não é simetria física. A simetria eletrofraca. A simetria eletrofraca é justamente um exemplo de uma simetria que é presente em nível de Lagrangiana, porque a gente constrói a Lagrangiana usando essa simetria, mas que nos estados físicos não é manifesta. Quais são as simetrias dos estados físicos? Lorentz, Core e carga elétrica. São só essas três que a gente conhece, pelo menos, até agora. Mas na nossa Lagrangiana a gente constrói usando Lorentz, Core, então beleza. A gente não usa a carga elétrica, mas usa a simetria eletrofraca. Então, a única memória dessa simetria eletrofraca em nível de Lagrangiana que é presente nos estados físicos é a carga elétrica. Todo o resto é perdido. Ok? Ou se você quiser, outro exemplo, no caso da QCD não perturbativa, a gente tem uma simetria em nível de Lagrangiana, que é aquela simetria quiral. Então, dois grupos SU2 independentes. Os estados físicos têm noção apenas de um SU3, que é o SU3 diagonal. Justamente porque tem a quebra espontânea dessa simetria. Ok? Então, o fato que a gente possa classificar os mesos em octetos e coisas assim, é devido ao fato que existe um SU3 único nos estados físicos. Apesar que na Lagrangiana a gente tem dois independentes. Ok? Então, uma certa combinação desses dois é o que dá a simetria física, a simetria do vácuo. A combinação ortogonal é completamente perdida. Então, os estados físicos perdem completamente noção que essa simetria, que essa combinação ortogonal existia. Não sabem nada dessa simetria. Certo? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu sei que essa parte de espontâneo symmetry breaking é um pouco complicada a digerir. Então, sinta-se à vontade de perguntar, de fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Ok, então parece que todo mundo está mais ou menos feliz. Então, vamos para frente. Então, agora temos várias perguntas. Eu vou responder uma atrás da outra. Aí, Bruna, se não estiver claro, me pare, que a gente vai conversar, ok? Então, primeira pergunta é, eu achei a descrição da força fraca bem diferente das outras. Muito estranha. Uma coisa que não ficou clara é por que são 3 mediadores e por que tem que ser assim. Sim, de fato, a força fraca é diferente de todas as outras. Agora, por que seja assim, a razão profunda a gente não sabe. Tá? Por que essa força fraca seja diferente da força forte, que seja, por exemplo, por que, no caso da força fraca, exista um mecanismo, o mecanismo de simetria, de quebra espontânea da simetria seja importante, enquanto, no caso da força forte, não é importante, a gente não faz a menor ideia. Mas isso é o que a natureza nos está mostrando. Okay? Então, nessa altura, o que a gente faz é tentar descrever esse mecanismo. Okay? Então, vamos tentar ver por que são 3 mediadores. Então, tudo começa com a ideia que o Glashow teve, bom, na verdade o Fermi teve nos anos 30 de escrever uma Lagrangiana para descrever o decaimento do muon ou os decaimentos betas em termos de uma forma que seja parecida com uma teoria de gauge, ok?
Então, daquela forma que a gente pode fatorizar a Lagrangiana de Fermi como produto de duas correntes, ok? Lembra-se que em teoria de gauge o que aparece são bóson de gauge e correntes. Então, a Lagrangiana de Fermi contém um desses elementos, que é o produto de duas correntes, ok? Agora, por que o pessoal fez isso? Por que o Fermi fez isso e por que depois o Glash, o Weinberg e o Salam insistiram nessa direção? Bom, a priori é simplesmente porque a QED é uma teoria que funciona extremamente bem. É uma teoria de gauge. Então, a ideia de fundo, a ideia principal do Fermi era: será que a gente é suficientemente sortudo que o mesmo princípio que nos permitiu de descrever a QED pode ser aplicado também às interações fracas? Claramente, a priori, ninguém podia garantir isso, ok? Poderia ser que a QED fosse uma teoria de gauge e as forças fracas fosse outro tipo de teoria que a gente não conhecia, ok? A posteriori, as coisas são mais claras, ok? A posteriori, a gente sabe que funciona bem e a gente sabe que o único jeito de dar massa, o único jeito consistente, ok, de dar massa aos bósons de gauge é usar quebra espontânea da simetria, de uma certa simetria. Essa quebra espontânea de uma certa simetria, que é local, implica que você tem que ter uma simetria de gauge, ok? No seu ponto de partida tem que ser uma simetria de gauge. Então, a posteriori, depois que a gente descobriu os bósons W, bósons Z, sabe que esses bósons são vetores que têm massa, as coisas ficam um pouquinho mais claras. Não tem muitas outras opções, pelo menos em quatro dimensões, ok? Se o mundo tiver 5, 6 dimensões ou mais, que nem a teoria de cordas prevê, as coisas são diferentes, existe outro mecanismo. Mas em 4 dimensões, quebra espontânea da simetria, na encarnação do mecanismo de X, é o único mecanismo consistente que a gente conhece de dar massa a vetores, ou seja, a partícula de spin 1. Ok? Então, isso a posteriori é simples, né? A priori foi um chute. Foi, bom, vamos tentar e vamos ver o que essa teoria nos vai dar. E felizmente funcionou. Tá? Mas é Agora, porque essa primeira Lagrangiana aí que você está falando, que foi que você começou lá na aula, é tipo um bagulho só fenomenológico, né? Para mim, aquilo lá não parecia fundamental, parecia que você só está pegando dois decaimentos e tentando fazer uma engenharia reversa. absolutamente, sim, exatamente. Mas já o fato que o Fermi pensou de escrever aquela Lagrangiana em termos de fermions, a única teoria que o Fermi conhecia era a QED. Não tinha nenhuma outra teoria naquela época, ok? Lembra que a QED é desenvolvida mais ou menos em contemporânea com a mecânica quântica usual. A mecânica quântica nasce entre 26 e 27, 1926 e 27, e a QED mais ou menos nos mesmos anos. Então, em 33, quando o Fermi escreve aquela Lagrangiana, é a única teoria de campos funcionante que eles conhecem. E o que, se você for olhar no artigo do Fermi, ele escreve explicitamente que ele está se inspirando a QED. Ele está esperando que o mesmo programa que funciona na QED possa ser aplicado no futuro, no caso das interações que ele está escrevendo. Ok? Então, o Fermi implicitamente na cabeça já tem isso. Ele não chega a completar o programa. Ele não chega a escrever a teoria de Fermi, a teoria dele, como uma teoria de gauge. Quem vai fazer isso foi o Glashow e depois o Weinberg e o Salam, ok? Mas ele, se você for olhar o artigo, ele escreve explicitamente que na cabeça ele tem esse programa de tentar replicar o sucesso da QED, então usar uma teoria quântica de campos também para descrever as interações fracas. Imagina que na época não era óbvio, não era nem um pouco óbvio que a linguagem a ser usada tivesse que ser a teoria quântica de campos, por exemplo. Então ele está chutando, ele está tentando construir uma possível teoria. Tanto é que tem uma história muito engraçada que o Fermi mandou para Nature o artigo dele, o artigo foi recusado porque é abstracto demais. Então o pessoal não acreditava que a teoria quântica de campo pudesse ser de verdade a linguagem que a natureza usa para descrever partículas elementares. Só a posteriori que o sucesso da QED também tem que considerar que o Fermi era um gênio, ok? Então, essa intuição que ele teve que, opa, talvez a eletrodinâmica quântica funciona. Talvez as interações fracas possam ser descritas com o mesmo tipo de formalismo. Foi uma intuição genial pela época, ok? E a Nature não reconheceu, por exemplo. E demorou 30 anos até que o pessoal de verdade concluísse o programa que ele começou, tá? Então,
não sei se essa parte já esclareceu um pouquinho sua dúvida. O começo, ok. Tá. Agora vamos ver como é que a gente pode escrever isso como uma teoria de gauge, ok? Então, a coisa fundamental que você tem que lembrar é que uma teoria de quais são os ingredientes de uma teoria de gauge? E são dois. A invariância de gauge, então um campo vetorial que tem invariância de gauge, e uma corrente ao qual esse campo de gauge está se acoplando, ok? Agora, na teoria de Fermi a gente não vê nenhum campo de gauge. Então, esse ingrediente, por enquanto, não pode ser presente. O que, porém, a gente vê é o produto de dois bilineares fermiônicos. Por exemplo, considera o caso do decaimento do muon. Tem o bilinear, que é de tipo mi barra, gamma mi pi left nu mu. Esse é um bilinear fermiônico. E tem outro, que é de tipo nu e barra, gamma mi pi left e. Ok? Esses dois, do ponto de vista de teoria quântica de campos, a gente pode tentar interpretar como duas correntes. Okay? Por quê? Lembra-se o caso da QED. Na QED, o único bilinear fermiônico que aparece na sua teoria é de tipo F barra, gamma mi, F. E é justamente a corrente. Então, aqui tem uma analogia. Tem dois bilineares fermiônicos. Vamos supor que cada um deles possa ser interpretado como uma corrente. De novo, a priori não sabemos se esse programa vai dar certo, então temos que ver quais são as consequências. Ok? Então, se a gente supõe que cada um dos dois termos, dos dois bilineares que está aparecendo na Lagrangiana de Fermi, possa ser interpretado como uma corrente, então essa corrente agora vai ser uma corrente de uma teoria de gauge, a gente tem que estabelecer qual é a possível teoria de gauge que está atrás dessa corrente. Ok? Não pode ser uma corrente abeliana, porque correntes abelianas são formadas por bilineares dos mesmos ferros. Então, tem que ser uma corrente de uma teoria não abeliana, se funcionar. Ok? Então, se agora você tenta escrever essa corrente da forma da corrente de uma teoria de gauge não abeliana, então isso aqui vai ser um fermion barra, gamma mi, um certo gerador, que vai te dar as componentes fora diagonal, e o fermion, você descobre que tem só uma possibilidade. Esses aqui são os geradores que te permitem descrever as correntes que aparecem na Lagrangiana de Fermi como correntes não abelianas. Ok? E aqui que vem a intuição genial do Glashow. O Glashow olhou esses dois geradores e falou, bom, esses dois pertencem à álgebra de SU2. Esse aqui é o operador de levantamento de SU2 e esse aqui é o operador de baixamento de SU2. Ou seja, esse aqui é uma certa combinação linear de sigma 1 e sigma 2, esse aqui é a outra possível combinação linear. Ok? Então, sim, fala. Mas, tipo, lá naquela primeira Lagrangiana, acho que era essa que você está falando, você está considerando dois decaimentos, né? Que tem do muon e do... O decaimento beta. Sim. Mas cada um desses decaimentos é uma corrente ou você está considerando que é uma só para os dois? Não. Cada um desses vai dar uma corrente diferente. Mas tem vários decaimentos. Se eu quisesse pegar 10 decaimentos, ia ser 10 correntes? Porque tem vários decaimentos. A priori, cada um teria a corrente dele. Mas aí, se você for observar o que acontece, por exemplo, no decaimento beta, é que você tem uma corrente de hadrons, próton e nêutron, e uma corrente de leptons. Aquela corrente de lepton, se você for observar, é exatamente a mesma corrente que aparece na Lagrangiana de Fermi do decaimento do muon. Então, você vê que, a priori, você tem um número muito grande de correntes independentes, mas quando você for analisar os diferentes termos, você vê que, ao final, vão aparecer sempre os mesmos termos. E são dois termos possíveis. Um dos leptons e um dos quarks. Tem só duas possibilidades. Então, esses são só exemplos desses dois decaimentos. Eu poderia ter vários que iam ser representados, que ia dar a mesma coisa. Absolutamente. Eu foquei em dois porque eram os dois que eram conhecidos na época, mas, a posteriori, todos os decaimentos fracos vão se encaixar como produto de duas... Nossa, mas isso foi uma coincidência, né? Porque vai que tivesse algum outro, tipo, ter sido justamente esses dois, Claro, curioso. Porém, pensa, se tivesse outros decaimentos diferentes que não pudessem ser encaixados nesse esquema existissem, eu não estaria aqui contar para vocês a teoria eletrofrágil. Estaria contando outro tipo de teoria, certo? É justamente...
É por isso que eu estou dizendo que, a priori, ninguém podia suspeitar que essa sacada do Fermi e do Glashow de interpretar essa teoria como uma teoria de gauge ia funcionar. Justamente porque tinha dezenas de decaimentos, cada dia novos decaimentos eram medidos, e, como você está dizendo, é muito improvável que todos esses decaimentos se encaixem no mesmo esquema. Surpreendentemente, é o que aconteceu. Todos os decaimentos fracos medidos se encaixaram nesse produto de ou uma corrente leptônica, ou de duas correntes leptônicas, ou de uma corrente hadrônica, que é sempre a mesma em todos os quarks, e de um decaimento de uma corrente leptônica. Por quê? Não sei, mas deu sorte. Deu sorte e essa é a teoria que funciona. Ok? Ah, sim, agora ficou mais claro. Bom, então, nessa altura, então, o que a gente conclui, apesar que a priori é improvável, mas a posteriori é o que acontece, que você vê que esse programa que foi começado pelo Fermi funciona se a teoria de Fermi descende da uma teoria SO2 não abeliana. E como agora a teoria SO2, o grupo SO2 tem 3 geradores, e é o que as teorias não abelianas nos falam, que a cada gerador a gente tem que associar um bóson de Gauge, isso nos permite de concluir que nossa teoria deveria ter 3 bósons vetores. Então, 3 partículas de spin 1. Ok? Então, agora, tipo, a Gradiana tem desses dois termos, você tem 2 geradores. Aí acha que é o SO2, então necessariamente tem mais um que não está ali. Exatamente. Então, isso é uma predição. Agora, como na época ninguém tinha medido o gerador SO3, a corrente gerada pelo gerador SO3. Então, naquela época, isso virou uma predição. Olha, se essa teoria for certa, se de verdade todas as interações de Fermi descem de uma teoria não abeliana SO2, deve existir uma nova corrente neutra que é gerada por esse gerador SO3. Desculpa, sigma 3. Ok? Nos anos 60, quando Glashow, Weinberg e Salam fizeram o trabalho deles, essa corrente não era medida experimentalmente. Por isso que era uma predição. Ela foi medida só em 74. Em 74, pela primeira vez, houve um experimento chamado de Gargamel, que mediu esse tipo de corrente. Então, mediu uma interação entre um neutrino e um núcleo. Neutrino que vai em neutrino e núcleo que vai em núcleo. E esse tipo de corrente você vê que não tem troca de carga. Que é trocada. Ah, E como envolve aí, então, como envolve o esse neutrino, mais esse. desculpa, como envolve o neutrino, não pode ser o fóton ser trocado. Então tem que ser esse novo bóson de Gauge. Sim. E esse mais, esse menos são os W, e esse outro seria esse neutro, que é o Z0. Exatamente. Aí tem uma complicação a mais, que agora a gente tem que inserir o fóton nessa descrição. Então, para inserir o fóton... Professor, espera um pouquinho, rapidinho, só desligar o negócio que está aqui no fogo. Sim. Pronto. Então, agora temos que inserir o fóton na nossa teoria. Por quê? Porque a gente mede o fóton. A gente mediu o fóton... Bom, a gente tinha claro na cabeça desde o 1905, desde o trabalho de Einstein, que o fóton tinha que ser um estado quântico relacionado com o eletromagnetismo. Ok? Então, agora, como é que a gente insere o fóton nessa teoria aqui? Bom, a primeira possibilidade a qual a gente pode pensar é que essa corrente neutra, que é relacionada com o gerador sigma 3, seja corrente eletromagnética. Isso seria maravilhoso. Só que não pode ser o caso, porque Falta o neutrino. Porque falta neutrino. Tem um neutrino nessa corrente neutra e o fóton não pode ver o neutrino. Então, isso nos força a adicionar mais um fator 1 nesse grupo. Ok? Então, agora temos SO2 left, que descreve as interações fracas, e a gente tem que adicionar um fator 1 para descrever o eletromagnetismo. E agora temos que fazer uma escolha. Esse 1 que a gente está adicionando é ou não o 1 eletromagnético? Ou seja, tem uma fatorização completa entre as interações fracas e o eletromagnetismo, são descritos por 2 grupos independentes ou não. Então, a versão mais simples da teoria seria, olha, esse 1 é o 1 eletromagnético. Mas não é a versão mais geral. Pensa a versão mais geral. O que a natureza nos está dizendo é que a gente mede uma corrente neutra, que é o que a gente chama de corrente eletromagnética. Quando eu tenho SO2 produto por U1, eu tenho 2 correntes neutras.
Uma associada a SU2, ao gerador sigma 3, e outra associada com o 1. Então, a possibilidade mais geral é que a corrente eletromagnética seja uma combinação linear das duas. Ok? Então, o que o pessoal fez na época é permitir para essa possibilidade mais geral e deixar os experimentos determinarem quanto do eletromagnetismo, quanta componente de sigma 3 tem dentro do eletromagnetismo e quanta componente de SU1 tem dentro do eletromagnetismo. Poderia ter sido que os experimentos iam falar que, olha, não tem nenhuma componente de sigma 3 dentro do eletromagnetismo. Então, aquele 1 de verdade é o 1 eletromagnético. Só que a natureza é, por alguma razão, mais complicada, e o que a gente acabou medindo é que a corrente eletromagnética é uma mistura dessas duas correntes neutras. Tanto é que aquele 1 a gente não chama de 1 eletromagnético, mas chama de 1 de hypercharge, porque é outro 1 não tem nada a ver com o eletromagnetismo. É só depois da quebra espontânea da simetria que uma certa combinação do sigma 3, ou seja, da parte gerada, da parte do SU2 gerada por sigma 3, e daquele 1 da hipercarga, se combinam para te dar o eletromagnetismo. Okay? Tem uma certa perversão na natureza em complicar as coisas dessa forma. Por que tenha que ser assim? Por que a corrente eletromagnética aparece como uma combinação linear dessas duas correntes? De novo, ninguém sabe. Mas é como funciona. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vamos por partes. Ó, o SU2 são 3 geradores, então tem que ter 3 bósons de gauge. Exatamente. Certo. Tem o mais e o menos e tem que ter um neutro. Isso. Esse neutro não pode ser o fóton, porque interage com o neutrino. Isso. Isso é um tripleto, esses três do SU2 formam um tripleto de bóson. Esses 3 formam um tripleto, exatamente. Mas onde que entra esse 1 aí? Eu não entendi. Então, agora a gente tem que descrever o fóton. Mas onde que o fóton tem a ver com a força fraca? É isso que eu não entendi. A priori nada. A priori você esperaria que esse fóton seja completamente descorrelacionado da força fraca. Só que você tem... Então, o que você pode dizer, bom, eu adiciono 1. Esse 1 tem o papel de descrever o eletromagnetismo. Então, você escreve o SU2 left para descrever as forças fracas e o 1 eletromagnetismo para descrever seu eletromagnetismo. Calcula a sua teoria, escreve sua Lagrangiana, vê quais são as consequências e, de repente, você repara que essa teoria não bate com os dados experimentais. As propriedades do fóton... Esse 1 é do Z0? É esse 1 que você está querendo enfiar aí porque tem um bóson neutro. Esse 1 é do BMI. Tem um bóson neutro adicional, o que a gente chamou de BMI. Tá, que é o Z0, o bóson Z, não, chamam de não, Z. Não é Z0. Não. O Z0 vai aparecer só depois da quebra espontânea da simetria. Nossa, então eu não entendi mais nada agora. Ok. Deixa eu ver se consigo me conectar. Só um momentinho, eu vou pegar o tablet. Então, deixa eu me conectar com o tablet e deixa eu tentar compartilhar a tela com vocês. Mas porque esse ponto é importante, porque justamente é o ponto crítico da teoria efetiva. Então, vamos ver. Join. Eu achei muito estranho, porque, tipo, a QED, beleza, você tem carga, você tem o fóton ali, a QCD você tem a cor, você tem os quarks, você tem a lagrangiana. Agora, a força fraca, eu não entendo direito o que ela está fazendo. A força fraca tá complicando a vida da gente. Porque é mais complicada, é uma coisa diferente. Ok. Então, deixa... Deixa eu ver se agora consigo compartilhar minha tela aqui. Você está ouvindo? Ok. Então, vamos ver de novo esse ponto, ok? Então, a gente tem
o SU2 das weak interactions, certo? Esse aqui vai ter como boson de gauge o W mais menos, que são os dois carregados que a gente observa nas interações de Fermi. Então, isso aqui é tudo o que a gente precisa para descrever as interações de Fermi. E depois tem um terceiro, que eu vou chamar de W3, que é associado com a corrente neutra. Esse W3 não é o Z0. Não é o Z0. A gente vai chegar no Z0 daqui a um pouquinho, mas não é o Z0 agora, ok? Agora, essa corrente neutra, que eu vou chamar de J3, a gente sabe que tem que ser diferente da corrente eletromagnética. Ok? Por quê? Porque interage com neutrinos. Neutrinos não podem aparecer na corrente eletromagnética. Além disso, essa corrente J3 vê apenas estado fermions left-handed, enquanto a corrente eletromagnética vê contemporaneamente o left-hand, a componente left e a componente right. Então, não pode ser corrente eletromagnética. Então, agora, o que a gente pode dizer é o seguinte. Bom, vamos introduzir mais um U. Esse U1 deveria descrever, é o grupo menor, ok? Então, como dizer, é a possibilidade mais conservativa que eu tenho para tentar descrever o eletromagnetismo. Ok? E agora eu falo, bom, vamos supor que esse aqui, então vamos chamar isso aqui de SU2 left, e vamos supor que esse U1 eletromagnético, que esse U1 seja o U1 eletromagnético. Então, seja aquele... Esse U1 você está querendo usar para ele está sendo gerado pelo W3. Não. O W3 está aqui dentro. Ok? Esse aqui é um 1 adicional, que eu tenho que adicionar porque tenho um fóton. Na natureza eu tenho um fóton. Eu quero descrever esse fóton. Mas por que você está misturando fóton aí com... Não, eu ainda não estou misturando nada, por enquanto. Não estou misturando nada. Eu estou dizendo que esse aqui é o 1 eletromagnético, por enquanto. Ok? Daqui a pouquinho eu vou misturar. Mas, por enquanto, não. Então, esse 1 eletromagnético deveria ser associado com uma corrente J eletromagnética. Ok? Então, nessa altura, nossa teoria seria SO2 left produto 1 eletromagnético. Ok? Agora, você daqui pode escrever a Lagrangiana, pode fazer experimento, e você repara que essa teoria não funciona. Você tem que jogar fora. Não é compatível com os dados experimentais. Ok? Então, agora você tenta complicar um pouquinho essa teoria. Como é que você pode complicar essa teoria? Bom, você admite uma coisa que a priori pareceria muito improvável, ou seja, que a corrente eletromagnética não aparece relacionada com esse fator U1 que eu estou adicionando aqui, mas, na verdade, ela é uma combinação linear da corrente J3, que está aqui, okay? Que está aqui no SU2, que é neutra, e de uma outra corrente que eu agora associo a um outro 1, que eu vou chamar de J, não, deixa eu chamar de JY, que eu vou chamar de corrente da hipercarga. Okay? Então, aqui, eu vou agora adicionar um 1 que não tem nada a ver com o eletromagnético a priori. Por quê vou fazer isso? Porque a possibilidade mais simples, que é a possibilidade no qual esse 1 adicional seja diretamente um eletromagnético, não funciona experimentalmente. Então, a natureza me força a considerar uma combinação, uma possibilidade um pouquinho mais complicada. Então, qual é a possibilidade um pouquinho mais complicada? É adicionar um 1, não identificar ele com o grupo 1, mas dizer que é outra carga, que eu vou chamar de hipercarga, ok? E a corrente eletromagnética vai ser uma combinação linear das únicas duas cargas neutras que eu tenho na minha teoria, que agora são esse J3, que vem do SU2, e o JY, que é associado com esse U1Y. Ok? Tudo bem? Ok, mas eu ainda não entendi por onde que o eletromagnetismo se meteu aí. Você não fez isso com a QCD. Estava ali só a QCD. Agora você está... Por que eu preciso do fóton para descrever a força fraca? Não, eu preciso do fóton porque eu meço o fóton. Eu quero descrever a natureza, né? A gente está aqui nesse curso para descrever a natureza. Então, o fóton tem que sair daqui. De algum canto tem que sair. Certo? Mas por que você não multiplicou, então, pelo grupo SU3 lá da QCD? O 1 também. Já que é para... Eu não entendi qual que é a relação. Tipo, todos os decaimentos fracos envolvem fótons, é isso? Ok.
todos, não. Todos, não. Ok. Por que não aparece SO3 color aqui? Porque o SO3 color, o G, o glue, vamos chamar de G maiúsculo, isso aqui é carregado, certo? Isso aqui tem cor. Então, isso aqui transforma no octeto de cor. E na natureza, quando eu construo meus estados de mesos e de baryons, a gente viu que a gente tem que garantir que o cor seja não quebrado. A simetria de cor tem que estar lá, senão eu não consigo ter confinamento e não consigo formar meus estados ligados de tipo meso e de tipo bário. Ok? Tudo bem? Então, o fóton não pode acabar misturando aqui, porque agora vamos ver que essa mistura que eu estou dizendo aqui em cima, implica quebra espontânea de simetria. Vê, você está misturando uma corrente que vem de um SO2 com uma corrente que vem de um U. Se o SO2 e o 1 forem exatos, não há como você misturar essas duas coisas. Okay? Porque cada um dos grupos transforma de forma diferente, e a transformação de SO2 não pode ser compensada pela transformação de U. Então, no momento no qual eu estou dizendo que o eletromagnetismo aparece como combinação linear da componente neutra que está dentro do SO2 e da componente neutra que está na hipercarga, eu estou já dizendo implicitamente que essa simetria vai ser quebrada. Não pode ser exata. Porque imagina, pensa a coisa seguinte, esses Ws, a matriz deles tem que transformar dessa forma aqui, por uma transformação de SO2. E aqui tem a parte não abeliana. Certo? O B, que está aqui dentro desse 1Y, tem que transformar assim. Porque é 1, então não tem estrutura não abeliana. Agora, se as duas simetrias, se esse SO2 e esse 1, forem exatas, você vê que não há como misturar esses dois objetos, porque eles estão transformados de forma completamente diferente. Então, não há como, na Lagrangiana, escrever um invariante que envolva ao mesmo tempo o W3 e o B. Então, o que isso está dizendo é que a gente vai ter que quebrar essa simetria. Ok? No caso da cor, a gente não pode quebrar essa simetria, a simetria de cor, porque senão todo o que a gente falou sobre mesos e baryons não funcionaria mais. Então, a cor é uma simetria exata, esse 3 cor é uma simetria exata na natureza. O resto tem que ser quebrado, porque senão não consigo descrever o fóton. Por que seja assim, eu não sei te dizer. Não, a gente não sabe de uma razão profunda atrás disso. Mas é o jeito que funciona. Ok? Tipo, essa decomposição dessa corrente eletromagnética significa que toda a corrente eletromagnética é tipo um mixing desse J3 e desse JY. Exatamente. O que os experimentos estão te dizendo, claramente a posteriori, é que se você tenta desacoplar, se você tenta não escrever a teoria eletrofraca, mas tenta escrever uma teoria com eletromagnetismo vezes uma teoria com força fraca, que seria esse daqui, que está escrito aqui, essa teoria não funciona, não é compatível com os dados experimentais. Então, o que você tem que fazer é, de verdade, criar uma teoria eletrofraca, no qual o fóton vai aparecer como uma mistura de algo que está no SO2 e algo que está na hipercarga. Dados experimentais, a posteriori nos forçam a fazer assim. Não tem nenhuma razão a priori por que deveria funcionar assim, mas é o que a gente mede. É estranho, porque estava tudo bem o QD, não precisava mexer mais. Aí agora você foi mexer com a força forte, teve que mexer com o fóton, que já tinha sido escrito, agora mudou tudo. Agora mudou tudo, exatamente. Agora mudou tudo. Agora a gente está descobrindo que o eletromagnetismo não é uma coisa separada do tudo o resto. O eletromagnetismo faz parte desse grupo SO2 vezes o 1 hipercarga. De novo, por quê? Não sei te dizer, ninguém vai saber te dizer. Mas isso está relacionado com o fato dos decaimentos fracos serem N partículas carregadas, então o fóton sempre vai aparecer ali. Os decaimentos fracos vão... O que a gente chama de decaimentos fracos são os decaimentos que envolvem o W mais menos
e a combinação massiva entre o W3 e o B, que é o que a gente chama de Z, do bóson Z, o Z0, se você quiser. Então é como se fossem 4. Porque são 4 partes. São 4 bósons de gauge, certo? Porque são 3 de SU2 e uma de 1Y. 3 dessas ficam massivas, usando Spontaneous Symmetry Breaking, e o quarto é o que a gente chama de fóton. Mas o que é importante entender aqui é que não é o W3 que vira massivo. E não é o B que é igual ao fóton. Não. É uma combinação linear do W3 e do B que vira massiva, é o que a gente chama de Z, e a combinação linear ortogonal, que é massless, é o que a gente chama de fóton. Tudo bem? Tá bom. Tá? Eu sei que não é simples a digerir, mas é como funciona a natureza até onde que a gente sabe. Agora, por que seja assim, ninguém vai saber te dizer. Por que a natureza tenha que ser tão perversa que o Z não coincide com o W3 e o fóton não coincide com esse bóson B, não sei te dizer. Mas experimentalmente é o que a gente mede. Tipo, toda vez que tiver, então, uma interação fraca, vai ter, em algum nível, vai ter a interação eletromagnética envolvida. Uma nunca está separada da outra. Não. A interação fraca, o que a gente chama de weak interaction, são aquelas interações que são mediadas pelo W mais menos e pelo Z. Ok? Ortogonal a isso, tem o eletromagnetismo, que é mediado pelo fóton. Mas são duas coisas ortogonais. Ok? São duas coisas ortogonais. Agora, claramente, você já assistiu a aula com o acoplamento do Z? Onde que eu derivo o acoplamento do Z aos férmions? Eu acho que sim, mas eu não entendi, não. Bom, porque às vezes eu só assisto, não entendo. O que você está dizendo que tem uma componente do eletromagnetismo dentro das forças eletrofracas, num certo sentido, é verdade. Porque se eu agora for escrever a corrente desse bóson Z, eu tenho uma coisa assim. Tem, bom, digamos que é o férmion, tem o terceiro gerador do SU2, e aqui eu tenho o seno quadrado do ângulo Wick e a carga elétrica. Então, tem uma componente, você está certa nesse sentido, porque tem uma componente de eletromagnetismo que aparece na corrente fraca. Mas não no sentido que tem troca de fóton. No sentido que você está herdando uma pequena componente da corrente eletromagnética que vai aparecer nas interações fracas. E que a gente vai chamar de interações fracas, porque é combinado com esse T3. Mas tem uma pequena componente de eletromagnetismo lá dentro. Não no sentido de acoplamento com o fóton, mas no sentido da corrente que está aparecendo. Ok? Vê, se esse parâmetro aqui, se esse θW experimentalmente fosse exatamente igual a zero, esse termo aqui, esse termo que depende da carga, desapareceria e teria o desacoplamento completo entre o SU2, que seria completamente fraco, e o 1, que seria completamente eletromagnético. Como experimentalmente, porém, esse parâmetro SW é diferente de zero, ok? Aí a gente é forçado a misturar as duas coisas. Tá. Repete só mais uma vez para eu ver se eu entendi. O Z0 ele é a combinação do W3 com o BMI. Isso. E o fóton é a combinação ortogonal dos mesmos dois objetos. Ah, certo. Okay? Então, você vê que aquele SU2 e o 1, os bósons de gauge desse SU2 e o 1, bom, tem o W mais W menos, que são carregados, então fazem o que eles têm que fazer. Os outros dois que são neutros, eles têm duas combinações possíveis. Uma dá o Z e outra dá o fóton. Ok? Uhum. Tá ok. Tá? Bom, então acho que o que eu vou pedir para você é meditar um pouquinho sobre esse estado de coisas. Eu sei que não é simples. Aí, semana que vem, se ainda tiver problemas, fala que a gente vai continuar
vai discutir de novo, ok? Mas eu vou continuar respondendo às suas perguntas. Peraí, vocês não estão vendo nada, né, agora? Então, deixa share screen de novo. A primeira vez que vocês estudam a teoria eletrofrágica é tudo muito surpreendente, porque é tudo muito anti-intuitivo. Parece que a gente está botando dentro ingredientes, chacoalhando e vendo o que acontece. Que de fato é o que a gente está fazendo, porque a priori nada falaria que a natureza tenha que funcionar dessa forma, mas é como funciona. Então, infelizmente não consigo te dizer, não consigo te dar uma razão mais profunda do que isso, porque até que onde que eu sei não existe uma razão mais profunda. A gente simplesmente olha os experimentos e fala, putz, ok, a gente tem que misturar esse SU2L com o 1 da hipercarga, e uma combinação dessas simetrias é o que a gente chama de eletromagnetismo. E por que seja assim, é um mistério, mas até onde sabe, funciona. Ok? Então, vou ir um pouquinho para frente, aí se tiver mais dúvidas, vocês me falam. Ok? Agora, qual é a diferença entre os 3 bósons de Gauge associados com SU2? Então, de novo, essa diferença aparece uma vez que a gente considera o eletromagnetismo. Okay? Antes de introduzir o eletromagnetismo, não tem nenhuma, porque o W3, a única diferença entre o W mais menos e o W3, antes de fazer tudo o negócio de spontaneous symmetry breaking, blá, 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 é dada pela carga elétrica. 2 são carregados, o W mais e menos, o W3 é neutro. Ok? Por que temos que ter os 2 carregados? Bom, porque senão a teoria de Fermi não poderia ser descrita por essa teoria de Gauge SU2. E por que tem que ter um neutro? É porque senão a álgebra de SU2 não fecharia. Então tem 2 níveis diferentes. O W mais menos, historicamente, vem do fato que a gente tenta descrever a teoria de Fermi como uma teoria de Gauge. E o W3, o que a gente chama de W3, é uma predição porque a gente precisa fechar a álgebra não abeliana de SU2. Ok? Como é que eles interagem entre si? Então, entre si, eles interagem apenas através do field strength. Ok? Porque isso aqui é uma teoria não abeliana. Então, quando eu escrevo o field strength dos Ws, eu tenho a parte cinética usual, mas depois vocês lembram que tem também essa parte aqui que é bilinear nos Ws, ok? Nos bósons não abelianos. E depende da constante de estrutura do grupo. Então, como a lagrangiana esquematicamente é desse tipo aqui, que isso aqui é o quadrado do field strength, e cada um desse field strength eu vou esquematicamente escrever como uma derivada aplicada no W, que é esse primeiro termo que está querendo dizer essas 2 primeiras combinações, ok? Não estou me importando com os índices aqui, é só um sketch do como esquematicamente vai sair. Menos esse termo que é bilinear. Quando eu abro esse quadrado, o que é que eu obtenho? Eu obtenho um termo trilinear, que é esses Ws com essa derivada. Então, eu tenho uma interação trilinear entre os Ws, que depende do momento, porque depende da derivada. E depois eu vou ter o quadrado desse termo aqui, que é esse termo quadrilinear. Então, tem uma interação de 4 bósons de Gauge não abelianos sem derivada. O quadrado desse termo aqui é o termo cinético. Então, entra no propagador. Ok? Agora, uma vez que você continua em todo o nosso raciocínio, lembra que, na verdade, o W3 entra na definição de Z e do fóton. E inverte, isso significa que o W3 pode ser escrito como combinação linear do bóson Z e do bóson e do fóton. Então, um desses aqui, 2 são carregados, o outro tem que ser neutro. Então, aqui vai ter uma interação trilinear entre W e fóton. Dá para mostrar que a interação trilinear entre W e Z vai para 0, por causa desse epsilon que aparece aqui. E nessas interações quadrilineares, você pode ter W mais, W menos, W mais, W menos, em todas as combinações possíveis, mas também você pode ter W mais, W menos, Z. Ok? Então, tem essa coisa a mais. E também você vai ter W mais, W menos, AA. Então, em termos físicos... Mas peraí, esse W é quem?
Esse W que você fez, que você está usando na Lagrange dele. Esses Ws aqui são esses WA, então são W mais menos e W3. Mas o W3 entra na definição do Z e do fóton. Então, quando você inverte aquela definição, significa que o W3 pode ser escrito como uma combinação linear do Z e do fóton. Então, todas as vezes que você aqui tem o W3, você vai obter algo que envolve o Z e outro termo que envolve o fóton. Ok? Então, aqui... Então, tipo, o Z, o W mais ou menos e o fóton, todos interagem entre si. Todos interagem entre si. Exatamente. Exatamente. Através desse field strength. Ok? Agora, por que a força fraca se unifica com a eletromagnética e as outras não? Bom, a gente já conversou mais ou menos sobre isso, mas deixa eu repetir, só para tentar fixar um pouquinho mais as ideias. Então, vamos começar com a gravidade. Então, no caso da gravidade, não é possível uma mistura, porque o graviton tem spin 2 e todos os outros bósons têm spin 1. Então, não pode misturar partículas de spin diferentes. O grau de liberdades, o tipo de teoria que você tem não bate. Então, não é possível misturar com a gravidade. No caso da força forte, seria possível, porque justamente são todos bósons de spin 1, então são todos bósons vetores. Só que o que acontece é, de um lado, a força forte tem que ser exata na natureza, porque senão a gente não explicaria a presença de mesons e baryons. Então, isso significa que a força forte não pode ser quebrada. E a mistura entre o W3 e o B, para criar o Z e o fóton, implica que aquela simetria tem que ser quebrada, senão elas não poderiam misturar. Okay? Outra forma de ver isso é que, ao final, vocês, aqui, quando você considera os gluons e os Ws, você tem regras de transformações diferentes. Esse U3 é uma matriz de SU3 core, esse U2 é uma matriz de SU2 left. E se você for tentar escrever alguma combinação que seja invariante para essas duas simetrias, não há como. Não há como porque o 3 e o 2, essa combinação aqui não dá 1, é diferente da identidade, porque elas agem sobre índices diferentes. É como se você considerasse dois espaços ortogonais. Então, as forças fracas, o 2 é completamente transparente ao que acontece com o 3, e a cor é completamente transparente ao que acontece com o 2. Então, não há como combinar esses dois objetos para criar invariantes. Ok? E se você adiciona isso ao fato que a força forte não pode ser quebrada, isso elimina a força forte. Então, não podemos misturar o W3 com a força forte para obter o fóton. Ok? Então, a única coisa que sobra é aquele U1 e aquele W3, e para admitir essa mistura, a gente tem que quebrar a simetria. Tá? No caso da força fraca, é justamente o que eu acabei de falar. O gerador sigma 3 sobre 2 é o único que é associado com uma corrente neutra, que é exatamente da mesma natureza da corrente eletromagnética, é neutra. Okay? Então, o único bóson que tem nesse panorama a chance de misturar para dar o fóton é justamente o W3, que é o que acontece na natureza. E não há outras opções. Poderia ser que existem mais bósons de gauge que ainda a gente não mediu e que também contribuem um pouquinho ao fóton. Isso é uma possibilidade, mas a gente já sabe, dado o sucesso do modelo padrão, que essa contribuição tem que ser muito, muito, muito pequena. Se existir, tem que ser extremamente pequena. Okay? Então, a maioria do fóton, as principais componentes do fóton do Z, tem que ser dadas por isso W3 e pelo B. Então, só esses dois podem aparecer com uma componente substancial dentro dessas partículas. Agora, a próxima pergunta é: o que é que determina as autointerações das partículas? Então, os gluons, beleza, justamente, eles têm cor, então elas vão interagir com elas mesmas e com todas as partículas que têm cor, então os quarks. O fóton, não tem, é abeliano, então não tem autointeração, mas ele interage com todas as partículas carregadas, então os leptons carregados, os quarks e o bóson W. Agora, o que acontece com o bóson W e com o Higgs? Perdão. Então, no caso do bóson W, a gente viu, as autointerações vêm da field strength. Okay? E também as interações entre o W e o gama vêm do field strength,
e o WZ vem daquele field strength. Ok? No caso do Higgs, as autointerações vêm do potencial do Higgs. Porque no caso, o potencial do Higgs pode ser escrito como um termo trilinear, que então dá esse tipo de interação aqui, e como um termo quadrilinear, H elevado à quarta potência, que tem esse tipo de interação aqui. Isso aqui são autointerações, porque não envolve outras partículas, mas é o Higgs que está falando com ele mesmo. Então, o Higgs não só interage com os leptons carregados, o quarks, o bóson W, o bóson Z, porque é responsável por dar massa a todas essas partículas, e a gente viu que o acoplamento é proporcional à massa, mas também ele interage com ele mesmo através desse tipo de interações aqui. Okay? Mas ele dá massa para si mesmo? Em um certo sentido, ele dá massa para si mesmo, apesar que ele teria massa também sem quebra espontânea da simetria, mas a quebra espontânea da simetria dá uma contribuição adicional à massa do Higgs. Sim. Então, ele consegue também dar massa por ele mesmo. É um bicho esquisito o bóson de Higgs, com certeza. Agora, aí, não está falando que o Z interage consigo mesmo, mas naquela lagrangiana que você fez, aquele W, você falou que podia ser o Z0, o W mais e menos, e lá tinha autointeração. Então, excelente. Se você for tentar calcular a autointeração do Z consigo mesmo, você descobre que dá zero. Então, tecnicamente pode ter, mas se for fazer a conta, vai dar zero. Exatamente. Isso é devido ao fato que a álgebra que está entrando aqui, a única álgebra não trivial é o SU2. Então, o SU2 proíbe o mesmo bóson. Lembra que essa... Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Ups. No field strength tem esse epsilon ABC, que é completamente antissimétrico. Então, você vê que quando você tenta pegar aqui dois bósons que são iguais, e imagina que isso aqui tenha... que você tenta escrever isso aqui em termos do Z, então Z aqui e Z aqui, você vê que isso aqui tem que dar zero por antissimetria. O produto ZZ é simétrico, e aqui tem um termo antissimétrico que bota ele para zero. Então, as autointerações do Z com ele mesmo vão para zero por causa dessa estrutura não trivial da álgebra de SU2, que é herdada nas interações do Z. A priori, nada falaria que isso deveria ser o caso, mas a posteriori é o que a gente vê. E também, experimentalmente, a gente não mede nenhuma self-interaction do Z com ele mesmo. Ok? Aliás, deixa eu também comentar que o Higgs boson aqui não está falando, não está interagindo com o fóton e com os gluons, porque, bom, o Higgs boson é neutro e não dá massa nenhuma para o fóton, então não tem nenhuma interação, e os gluons não pegam massa, então não podem ter uma interação com o Higgs. É por isso que a gente introduz isso sem carga de Corr, porque a gente quer preservar o SU3 de Corr. Ok? Agora, tem mais algumas perguntas sobre isso. Então, a próxima é: o bóson de Higgs não interage com os neutrinos, por que sendo que eles têm massa? Então, isso aqui é uma ótima pergunta, de fato. E, então, por que... Eu não sei porque hoje me inventei de fazer o file dessa forma. Estou continuando a me complicar a vida. Jesus. Ok. Então, por que o bóson de Higgs não interage com os neutrinos, apesar que a gente sabe que os neutrinos têm massa? O problema é que a gente não sabe como os neutrinos obtêm essa massa. Okay? Então, poderia interagir com o bóson de Higgs, ou existem também mecanismos um pouquinho mais sofisticados, um pouquinho mais exóticos, com os quais os neutrinos adquirem a massa. Okay? Então, como a gente não sabe, a gente não coloca. Então, aqui, talvez seria mais correto dizer que no modelo padrão, essa linha não existe, porque os neutrinos são massless, e a mão a gente não insere um acoplamento com Higgs, mas talvez seria mais apropriado inserir uma linha tracejada aqui, porque pode ser que o Higgs interaja com os neutrinos ou pode ser que não. A gente ainda não sabe. Agora, a gente vai saber no futuro próximo, muito improvável, porque se o Higgs for interagir com esses neutrinos, significa que ele está dando uma parte da massa dos neutrinos para essas partículas. Então, o acoplamento do Higgs com os neutrinos deveria ser proporcional
a massa dos neutrinos. E vocês lembram que a massa dos neutrinos é muito menor da massa de qualquer outra das partículas do modelo padrão, de várias ordens de grandeza menor. Então, experimentalmente, a gente ainda não conseguiu medir o acoplamento entre o X e o elétron, justamente porque o acoplamento é muito pequeno, porque o elétron é a partícula carregada com massa menor. E como a massa do elétron é várias ordens de grandeza maior do que a massa dos neutrinos, é muito improvável que no futuro, em algum experimento, a gente consiga medir de verdade um X que decai em 2 neutrinos. Okay? Tem várias complicações. Primeiro, o acoplamento é muito fraco. Depois, os neutrinos são neutros, então eles tendem a escapar dos detetores do LHC ou dos colisionadores. Okay? Então, essa medida é um pesadelo para qualquer experimental. E provavelmente nunca a gente vai conseguir determinar se de verdade o X fala com os neutrinos ou não. A única possibilidade é que a gente descubra por algum outro experimento qual é o mecanismo que está atrás da geração de massa dos neutrinos. Se a gente conseguir determinar esse mecanismo, então talvez a gente consiga inferir se esse acoplamento existe ou não. Mas até então, esse acoplamento geralmente não é colocado. Ok? Mas o problema é teórico ou é experimental? Tipo, teoricamente, o Higgs dá ou não a massa para os neutrinos? Não sabemos. Não sabemos. Não fizeram essa conta ainda? Não. A gente tem milhares de modelos para dar massa aos neutrinos. Em alguns deles, o Higgs interage com os neutrinos, em outros não. Mas experimentalmente não sabemos qual é correto. Não tem como distinguir. Exatamente. Como não tem como distinguir, como temos modelos com ambas as possibilidades, a gente não sabe. Tá? Então, isso é uma coisa aberta. Ok? O graviton, se incluso, iria se ligar e interagir com todas as outras partículas no diagrama? Sim, absolutamente. Gravidade é universal. Então, ela fala com todas as formas de matéria que a gente conhece. Fala com as matérias do modelo padrão, fala com a matéria escura, fala com a energia escura, com todas as formas de matéria e energia que a gente conhece. Ok? Então, sim, aqui, se a gente for voltar nesse diagrama aqui, deveria ter um graviton que fala com todos, inclusive com os estados massless, porque o graviton interage através de energia, não necessariamente de massa. Ok? Então, ele seria... A gravitação é a única força que é verdadeiramente universal, que fala com todas as possíveis formas de matéria, partículas ou em outras formas. Ok? Agora, próxima pergunta. Na aula sobre o bóson de Higgs tem um momento no qual você fala para desconsiderar a gravidade. Por quê? Então, porque a gravidade, como eu acabei de dizer, fala com todas as formas de energia. E o VEV do Higgs é uma forma de energia do vácuo. Ok? Para aqueles de vocês que já tiveram a cosmologia, o VEV do Higgs, apesar de ser surpreendente, contribui à constância cosmológica. É esse meio homogêneo, isotrópico, que permeia o universo. Então, ele está contribuindo à constante cosmológica. É uma contribuição que não bate com os resultados experimentais, porque a gente sabe que a constante cosmológica é extremamente pequena. Essa constante cosmológica... E aquele valor de 10 a 120 que sai da teoria quântica de campos, que eles comparam com a energia do... Então, de 10 a 120 é o caso pior, no qual você... Porque, na verdade, cada escala de massa que você tem na sua teoria contribui à constante cosmológica. Então, o que a gente mede é da ordem é muito pequena, da ordem de 1000 electronvolt, ok? E todas as formas de energia do vácuo que a gente conhece, que pode ser gerado pelo vácuo da QCD, que tem escala de MV, então já é muito maior. Para o bóson de Higgs, que tem escala de 200 GeV, infinitamente maior. Ou para o cutoff da teoria, que o cutoff também vai gerar uma contribuição para a constante cosmológica, então pode ser infinitamente maior do que essa contribuição do Higgs. Todas essas contribuições deveriam entrar lá na constante cosmológica. Então tem um grandíssimo problema, a constante cosmológica observada, extremamente pequena, e todas as contribuições que a gente conhece são muito maiores. Então, por que diabo a constante cosmológica acaba sendo tão pequena? É um dos maiores mistérios que a gente não sabe resolver agora. Então, é por isso que eu estou dizendo, vamos desconsiderar a gravidade, porque no momento no qual a gente desconsidera a gravidade, eu posso fixar o zero do meu potencial como eu quiser.
porque não tem nada que está medindo esse zero. No momento no qual, porém, eu ligo a gravidade, aí eu tenho algo que está fazendo probing desse energia. Todas as contribuições vão entrar. Então, todas as contribuições vão entrar. E aí a teoria fica mais complicada. Então, por isso que nas aulas a gente desconsiderou completamente a gravidade. Que não significa que não pode ser incluída, ok? Depois eu vou mostrar para vocês a Lagrangiana de como incluir a gravidade, no último slide. Mas, por simplicidade, vamos esquecer. Agora, a próxima pergunta é como é que o X está relacionado... Desculpa, como o X está relacionado à massa? Ele poderia ter alguma relação com o graviton? Então, na verdade, não, ok? E tem várias razões para ver que não pode ser relacionado. Em primeiro lugar, o spin do X é 0 e o spin do graviton é 2. E, de novo, não bate, ok? O único Partícula de spin diferente nunca interage. Interagem só se tem quebra espontânea. No caso de quebra, porque a gente viu que um bóson de spin 1 pode comer um bóson de spin 0 e deixá-lo a componente longitudinal que dá massa. Então, quando tiver quebra espontânea, pode acontecer essa passagem de classe de spin 0 para outro spin. Então, se o graviton tivesse massa, poderia ser que uma componente dessa massa seja gerada pelo Higgs. Porém, o que aconteceria se o graviton tivesse massa? A força gravitacional não seria de longo range, não seria de longo alcance. Não cairia como 1 sobre r quadrado. Então, o fato que a força gravitacional cai como 1 sobre r quadrado nos fala que o graviton tem que ser massless, não pode possuir massa. Então, o bóson de Higgs não pode ser não pode ter nada a ver com o graviton, ok? Além disso, tem outra forma para ver que o bóson de Higgs e o graviton não têm muita relação um com o outro, que é o fato que o graviton interage com a energia. Então, ele interage também com fótons e gluons, que são massless, ok? Então, também se a gente não tivesse o Higgs na nossa teoria, então se por alguma razão a natureza não usasse esse mecanismo de continuous symmetry breaking para descrever os dados, o graviton continuaria a interagir com todas as partículas exatamente da mesma forma com a qual ele já interage. Então, são duas coisas completamente ortogonais. Apesar que o Higgs gera massa, o fato que o graviton interage com massa e energia não mudaria absolutamente nada. O Higgs poderia estar ausente e nada mudaria ao final. Ok? Ok. Agora, por que o VEV é tão importante nas teorias? Bom, por duas razões, essencialmente. Primeiro, porque a geração do VEV, então o mecanismo de quebra espontânea da simetria, bom, por três razões, na verdade. Okay? Então, uma esqueci de pôr aqui. Primeiro é aquela que a gente viu. O VEV nos fala quais são as simetrias do mundo físico, a simetria do vácuo. Então, isso aqui é uma razão muito importante. Do ponto de vista do model beam, ou seja, do ponto de vista de construir teorias, ele faz duas coisas para a gente. Ele dá o único mecanismo conhecido consistente para dar massas a bóson de gauge, e como a gente tem que gerar massa para o bóson W e Z, então isso é o único mecanismo em 4 dimensões consistente que a gente conhece. Se a gente não tivesse descoberto o mecanismo de Higgs, provavelmente a gente não conseguiria escrever uma teoria consistente de como esses bósons de gauge ganham massa. E, além disso, ele nos está fornecendo o verdadeiro vácuo em torno do qual eu tenho que fazer minha teoria de perturbação. O vácuo que é o vácuo físico. Ok? Ele nos fala a simetria do vácuo, ele nos diz qual que é o vácuo, ele dá massa para os bósons de gauge. Okay? Então, por essas razões que o VEV é tão importante. Tá? Ele tem vários papéis diferentes na teoria, algumas relacionadas com simetrias, outro com dar massa, e o último, ele nos diz em torno de qual vácuo eu tenho que fazer minha teoria de perturbação. Beleza? Ok, então agora vamos com, acredito que é a última pergunta. Então, por que é tão difícil quantizar a gravidade? Por que o graviton fica fora do modelo padrão? E por que tudo o que fizemos para as outras interações não se aplica à gravidade? Então, o porquê de verdade eu não sei te dizer, porque ninguém sabe. Ninguém sabe por que a gravidade seja tão diferente de todo o resto. Okay? Em relação à quantização da gravidade, então, enquanto a gente for focar em processos que acontecem com energias que são muito menores do que a massa de Planck, não tem nenhum problema em quantizar a gravidade. Dá para quantizar a relatividade geral,
as interações são o que são, dá para calcular loops de gravitons, os efeitos são extremamente pequenos, geralmente desprezáveis, mas não tem nenhum problema, em princípio. Okay? Então, como teoria efetiva, teoria que tem uma escala máxima de validez, a gravidade da teoria geral é uma teoria que funciona perfeitamente. Okay? Agora, como é que a gente pode descrever a lagrangiana do graviton? Bom, o graviton é uma partícula de spin 2. Então, para descrever esse graviton, eu preciso de um tensor simétrico de rango 2, que eu vou chamar de Hzinho min. Okay? Isso aqui é um campo que contém partículas de spin 2. Então, eu vou usar isso para descrever meu graviton. Como é a lagrangiana desse graviton? Bom, a lagrangiana desse graviton vai ter um termo cinético, que estou escrevendo simplesmente como DH quadrado. Esse Hzinho não é o bóson de Higgs, okay? Isso aqui é o graviton. Felizmente, tem essa notação meio que conflitual entre os dois, entre o modelo padrão, no qual o Hzinho é o Higgs, e a relatividade geral, a gravitação, no qual o Hzinho é o graviton. Okay? Mas como não tem Higgs aqui, isso aqui é o graviton. Agora, eu não vou escrever, não vou abrir aqui as várias contrações, porque como isso aqui é um tensor de rango 2, tem várias contrações possíveis. Okay? Então, isso aqui é um sketch esquemático para dizer todas as contrações possíveis de dmi com h min, okay? Quadrado. Esse aqui é o termo cinético. E depois eu tenho interações. As interações do graviton são com o tensor de energia-momento. Agora, como o tensor de energia-momento tem essa expressão aqui, onde que φ é um campo geral, dá imediatamente para ver, se vocês quiserem, simplesmente olhando a esse último termo, que as dimensões do tensor de energia-momento têm que ser iguais às dimensões da densidade de Lagrangiana. Agora, em unidades naturais, as dimensões de Lagrangiana são 4 unidades de energia, então isso significa que o tensor de energia-momento tem dimensão 4. Agora, quando eu escrevo esse acoplamento entre o bóson de Higgs, entre o graviton e o tensor de energia-momento, eu tenho um operador de dimensão 4, mais um operador de dimensão 1. Então, juntando tudo, essa interação, tem dimensão 5. Então, tem que ser suprimida para alguma escala de massa, e a única escala de massa na gravitação é a massa de Planck. Então, você vê que, ao contrário do que acontece com as outras interações, nos quais a primeira interação entre o bóson de Gauge, a partícula que está mediando a interação, e a matéria aparece em nível renormalizado, com operadores de dimensão 4, o caso da gravidade é diferente, porque a primeira interação já aparece em nível de teoria efetiva. Aparece com um termo com um operador de dimensão 5. Então, isso aqui já está te dizendo, desde o começo, que a gravidade tem alguma coisa de diferente das outras interações. A gente não está conseguindo escrever uma interação entre o graviton e a matéria que seja renormalizada, que nem as outras interações. Por que seja assim? Ninguém sabe. Porque, a priori, poderia se imaginar, bom, olha, maravilha, eu consigo descrever a força forte, fraca, eletromagnetismo, como uma teoria de Gauge, por que a gravidade deveria ser diferente? Não sabemos, mas sai que é diferente. E é por isso que, se você olha na literatura antiga, bom, na literatura antiga, que quero dizer, até 10 anos atrás, a maioria dos livros falava que a gravidade não era quantizável, que o fato que era uma teoria efetiva estragava tudo. Isso não é verdade. A gente viu que dá para quantizar teorias efetivas sem problemas. A única coisa que não dá para fazer é fazer predições a energias que são da ordem da massa de Planck ou superiores. Okay? No caso da gravidade é ainda mais bizarro, porque para energias muito maiores da massa de Planck, a gente sabe que a gente forma black holes. E a gente sabe descrever scattering de black holes a energias superiores da massa de Planck. Então, a gravidade é um bicho extremamente esquisito. Não sei, eu acho que se a gente for fazer uma escala das esquisitez das teorias, o eletromagnetismo é simplesinho. Teoria forte, um pouquinho mais complicada. Teoria fraca já é uma coisa muito esquisita, tem quebra espontânea de simetria, e blá, blá, blá. A gravidade está lá em cima. A gravidade é extremamente estranha. Okay? Então, essa é a situação. Não sabemos por que a gravidade funciona de forma tão diferente, mas é um fato que quando a gente senta e tenta escrever as interações entre gravitons e a matéria, essas aparecem como operadores não renormalizados. Então, isso aqui é completamente irrelevante a baixa energia, como a gente viu. E porque isso seja o caso, ninguém sabe. Okay? Então, temos que aceitar.
Na ausência de... Não, fala. Mas a gente está querendo aplicar o formalismo para as outras forças para ela. Às vezes você tem que inventar um outro formalismo para a gravidade, para ela ser diferente das outras. Né? Então, justamente, foi inventado outro formalismo, que é a teoria de cordas. Quantização de teoria de cordas é uma quantização, ou melhor, teoria de cordas fornece, até onde a gente sabe, o único framework consistente para quantizar a gravidade. E funciona. A teoria de cordas consegue, de fato, quantizar a gravidade. O contra é que não sabemos como as forças forte, fraca e eletromagnetismo se inserem na teoria de cordas. Então, a gente tem uma teoria muito boa para descrever essas três forças, que é o modelo padrão. Então, tem um framework de teoria quântica de campos. A gente tem uma outra teoria muito boa, que é a teoria de cordas, para descrever a gravidade quântica. Como as duas vão comunicar e como, ao final, a teoria de cordas, que é uma teoria um pouquinho mais geral, pode descrever as interações, tem um limite de teoria quântica de campos, nos quais consegue descrever as forças usuais, a gente ainda não sabe. E o loop quantum gravity, onde que entra aí nessa história? Então, o loop quantum gravity tem algumas pessoas que afirmam que também consegue, que é uma quantização possível da gravidade. Tem outras pessoas que afirmam que não é consistente, que na verdade tem inconsistências internas que não permite a teoria ser inconsistente, que não permite a teoria ser consistente. Eu, sinceramente, não faço a menor ideia. Eu não trabalho nisso, então não tenho a competência para dizer quem está certo e quem não. Com certeza, eu posso dizer que, sociologicamente, o pessoal de corda vê muito mal do quantum gravity e vice-versa. Isso, com certeza. Agora, quanto disso seja justificado e quanto não, de verdade, não tenho as ferramentas para dizer. Então, não sei. Tem que perguntar, talvez, para os nossos amigos de cordas. Marcelo, não sei se você quer dizer alguma coisa. Talvez o Gabriel também estuda cordas, não lembro. Eu acho que o Gabriel também estuda. Eu acho que a teoria de loop quantum gravity, ela tem algumas coisas que são um pouco mais complicadas de engolir. Por exemplo, o tempo é um alto valor, no caso, de um operador de volume. Isso eu acho que é complicado de engolir. Eu acho que quem saberia falar melhor é o Nick, que ele é mais Team Loop Quantum Gravity. Ele saberia explicar melhor o que é. Então, bom, a gente pode perguntar para ele. Eu sei que eu conversei com o Horácio uma vez e ele teve exatamente essa opinião que você falou. Ele não gosta nada de Loop Quantum Gravity. Eu Ele sei, riu bastante. Então, eu também conversei várias vezes com o Horácio, ele me falou, e com o Netan Berkowitz também, os dois me falaram, eles não gostam, não conseguem ver lados positivos. Porém, eu não trabalho nisso, então não sei. Mas, Marcelo, 10 dimensões é fácil de engolir? Você está reclamando do tempo ser um autovetor? Dá para compactificar, né? Eu não consigo pensar no tempo dessa forma. Bom, eu posso dizer que, historicamente, também a construção do modelo padrão foi complicada de engolir. Então, acho que quanto mais você se acostuma com esse tipo de literatura de física teórica e física de partículas, quanto mais simples fica aceitar várias coisas. Por exemplo, esse caso de dimensões extras, acho que o pessoal mais ou menos consegue aceitar sem muitos problemas. Agora, que o tempo, como é que você falou que o tempo é um alto valor de um operador de volume? No Quantum Gravity tem essa história aí. Então, eu admito que nem consigo entender qual é a afirmação. Nem consigo imaginar qual é um operador de volume cujo alto valor seja o tempo. Então, bom. Mas então, seria... Só um ponto é que, atualmente, na teoria de cordas, a gente não tenta mais ver a teoria de cordas como uma compactificação. Hoje, quer dizer, tem gente que ainda faz isso, tenta achar as compactificações, mas hoje 90% da comunidade da teoria de cordas é holografia. Tá. A gente tenta achar modelos holográficos que pegam uma teoria de gravidade e vai numa teoria de gauge. Aí a gente tenta descrever dessa forma. Certo. Ok, muito bem. E,
Bom, então, pessoal, a situação é isso. Temos que aceitar. Até aqui a gente chegou, e aí é por isso que estamos aqui, esperando que algum de nós ou algum de vocês consiga ver como ir além dessa situação. Então, essa aqui era a última pergunta que eu recebi. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário. Ok, então acho que isso aqui é um bom momento Henrique. para... Opa, fala. Desculpa. Não, pode falar. Não, uma pergunta simples. Eu só queria saber se você vai comentar sobre Naturalness em algum momento. E na última aula, na aula 30, que não vai ser parte do programa, ok? Aí eu vou discutir um pouco mais sobre massa de neutrinos e a ideia de Naturalness. Realmente bom, vai ser muito superficial, porque não vai dar tempo, e também não quero adicionar mais material. Mas, claramente, Gustavo, se você estiver interessado, um dia a gente pode marcar, a gente vai bater um papo quando o curso estiver terminado. Então, não, porque eu tinha algumas coisas para perguntar, mas depois, então, eu posso... Não, absolutamente, sim. Quando você quiser, a gente vai bater um papo. Tá certo. Beleza. Obrigado, professor. Imagina. Então, pessoal, eu agora preciso que vocês me falem como e quando vai ser a prova. Vocês chegaram num acordo? Ou vocês passaram as últimas 2 semanas se matando, discutindo, sem chegar em acordo nenhum? Esse silêncio, acho que está dizendo muito. Tem alguém que quer me atualizar sobre qual é a situação? Não? Ok. O Marcelo, sim, a gente não está te ouvindo. Você quer tentar se desconectar e reconectar, Marcelo? Bom, se você quiser comentar, claramente. Eu lembro que eles estavam querendo fazer uma lista, né, para deixar a prova para o dia 9, né? Eu lembro que tinha uma menina que juntou vários nomes lá no grupo, né? Vocês lembram? Só que eu não lembro quem era ela. Para deixar a prova, então, prova escrita no dia 9. Só que aí, tipo, naquela prova oral, prova escrita, eu não sei. Eu sei que tinha um monte de gente que tinha concordado, acho que umas 17 pessoas, em adiar a prova para o dia 9. Só que seria uma prova escrita. Agora, se foi a única coisa que eu lembro de ter alguma movimentação a respeito. Agora, se decidiram se ia ser prova oral ou escrita, eu não sei. Tá. Ok, então eu vou pedir para vocês fazer a coisa seguinte. Mandem uma mensagem no grupo de WhatsApp e, por favor, falem para o pessoal que eu preciso de uma resposta até semana que vem. Porque temos que decidir para ver como organizar as aulas de discussão das próximas semanas, até quando ir e assim para frente. Se vocês não chegarem numa conclusão, eu vou decidir. Eu queria evitar isso, então gostaria que vocês chegassem num acordo entre vocês, se for possível. Senão, eu vou decidir. Então, eu acho que já vou dizer para vocês que minha decisão vai ser prova escrita no dia 9. Com o mesmo esquema que a gente tinha falado, ok? Agora, se porém todo mundo concorda numa prova oral, aí beleza, não tem nenhum problema, como eu já falei, ok? Vocês viram que eu coloquei na página web um mock exam, um exame típico. Então, se vocês conseguem resolver isso, beleza, vai ser de boa, vai ser super de boa, tá? Se vocês não conseguem resolver aquilo, porém me perguntem por tempo, que eu posso resolver junto com vocês a prova, mas eu preciso saber qual é o tipo de dúvidas, ok? Então, não tem problema nenhum se vocês forem perguntar para resolver o mock exam, mas me mandem um e-mail para eu fazer, ok? Professor, só uma pergunta para ajudar na discussão depois no grupo. Teria alguma chance de ser uma prova escrita, mas com mais tempo, tipo com uma semana para resolver? Ou se for escrito, tem que ser em 8 horas, mais ou menos? Não, pode também ser em mais tempo. Eu estava pensando de dar para vocês um
exercício para aquela no esquema antigo, posso dar para vocês 2 exercícios para entregar em, não sei, 5, 6 dias, uma semana, uma coisa assim. É que eu acho que o lance do exame escrito que mais deixa todo mundo angustiado é ser em 8 horas. E aí você ficar 8 horas tenso. Tá. Mas no sentido que vocês prefeririam uma prova para fazer em 2 horas, então? Tipo, Não, quando a mais gente tempo, está tipo, presencial? Uma semana. Ok, não, tá bom, tentei, tá bom, entendi que não é o que vocês querem. Não, tudo bem, pode também ser, sim, não é um grande problema para mim, não. Sim. Então, eu poderia mandar para vocês, não sei, o dia 9, e aí vocês têm até a semana seguinte, não sei, até a sexta-feira, não lembro se o dia 9 é sexta-feira, mas até sexta-feira da semana seguinte para enviar de volta. Tá, pode ser, sim. Vou mandar no grupo, então, e ver o que o pessoal acha. Tá, beleza. Porém, falem, por favor, que eu preciso da resposta até semana que vem. Ok? Maravilha, então. Beleza, então acho que a gente pode fechar aqui. Então, lembre-se que semana que vem a discussão vai ser na quinta-feira. Então, vocês podem mandar perguntas até quarta-feira a 1h. Ok? Vamos voltar para o esquema antecedente. Beleza, pessoal? Então, até semana que vem. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.